com a gente hoje. Os bolsonaristas, eles protocolaram com a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, sim, dos direitos humanos, né? Usar isso na mesma frase é algo inédito. Eu nunca imaginei que eu faria isso na minha vida, mas cá estamos. Eles fizeram uma petição pedindo que Jair Bolsonaro volte para a prisão domiciliar, um pedido de mais de 30 páginas. Tem um trecho aqui que a gente destaca, coloca aqui na tela para vocês, e eu acompanho na leitura também para quem só nos ouve, que diz o seguinte: que o Estado brasileiro adote de forma imediata todas as medidas necessárias para substituir a atual forma de privação de liberdade do beneficiário por prisão domiciliar de caráter humanitário. Eu chamei atenção para isso no começo do programa, como meio idôneo e proporcional para proteger a sua vida e integridade pessoal. Esse foi o pedido que foi protocolado lá na corte. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão dizendo que ele é uma pessoa idosa, de 70 anos, com múltiplas comorbidades e que ele corre um risco iminente de morte no regime fechado. E é uma loucura, mais uma vez, essa história, a gente lembrar como Jair Bolsonaro sempre falou dos direitos humanos, né? Enfim, que a cadeia era um lugar de bandido e que se não quisesse ir para a cadeia, foi algo que ele disse no passado. Se a gente for puxar o histórico, tem muitas frases, mas essa foi uma delas, né? Dizendo não quer ir para a cadeia, só não cometer crimes. Enfim, mas vamos falar dos meandros jurídicos dessa história, se isso realmente poderia acontecer. Eu acho que é o mais importante, o que mais o nosso chat está querendo saber a partir dessa petição que foi protocolada. Então, vou chamar aqui o nosso professor, doutor Valber Agra, para conversar com a gente. Professor, estava com saudade, bem-vindo aqui ao N2. Eu também, boa noite a todos e a todas, a você, Gabi, ao Juliano e ao Chico. Cada vez que eu vou para o ICL, eu fico mais animado. A gente também fica animado. Coisa boa, professor. E já passando a bola para o senhor, professor, já te pergunto sobre a possibilidade de conseguir algo realmente na prática, essa petição junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou eventualmente não conseguir, mas fazer uma pressão maior ainda ao Supremo Tribunal Federal, lembrando que agora o presidente Jair Bolsonaro foi transferido para Papudinha e com benefícios que foram listados no documento que foi divulgado ontem. Em uma resposta bem sucinta, eu diria que é menos zero. A possibilidade disso dar algum ensejo é menos zero. Lá atrás, no apogeu da repressão do governo Bolsonaro, quando nós estávamos na Covid, eu subscrevi uma petição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alertando que o Estado brasileiro, e era política de Estado, não estava tomando as medidas necessárias para o enfrentamento do Covid. Você veja que foi literalmente um genocídio. E nós não obtivemos sucesso. Não obtivemos sucesso por quê? E veja que foi uma política de Estado, não foi uma política individual. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, como o próprio nome deixa claro, eu tenho que fazer um assinte muito grave. O genocídio seria um assinte muito grave da Covid. Só que isso é questão material. Falta as questões procedimentais. Quais são essas questões procedimentais? Bolsonaro tem legitimidade para assim fazê-lo? Não. O que é legitimidade? Poder entrar com ação. Os deputados que assim entraram têm legitimidade, eles poderiam entrar com ação? Não. Quem é que pode entrar com ação? Ou um Estado, ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão. Nesse caso específico, o que se quer não é garantir um direito fundamental. O que se quer é garantir um privilégio, burlando o preceito e o princípio da legalidade. No despacho bem fundamentado do ministro Alexandre de Moraes, ele deixou claro, disse, quero fazer uma perícia. Por quê? A prisão domiciliar não deve ser tratada como uma sinecura, uma forma de se fugir a uma sanção penal. Uma prisão domiciliar, ela é excepcional. Excepcional por quê? Por causa da idade? Não só apenas por isso, mas principalmente por uma doença grave que gere uma debilitação
e que essa debilitação não possa ser tratada na cadeia. E quem vai dizer isso? Seremos nós? Não. É quem? É, obviamente, essa perícia que o ministro Alexandre Moraes mandou fazer. Então, veja, tentar entrar na Corte Interamericana de Direitos Fundamentais, baseando-se no poder, quase que um poder divino do senhor Eduardo, porque está lá Bolsonaro, porque está lá nos Estados Unidos, para estovar a legalidade, o Estado Democrático brasileiro, que ele tenta, veja que coisa paradoxal, ele tenta quebrar o Estado Democrático e depois vem atrás de um direito fundamental. Quem não respeitou direito fundamental algum, vem agora rogar para que esse direito fundamental seja feito. Então, chance disso prosseguir, -0. Mas o efeito não é um efeito jurídico. Foi, obviamente, um efeito retórico. E o que nós deveríamos fazer é deixar bem claro que está se tratando não é um direito fundamental, coisa que eles nunca cuidaram. O que está se cuidando é de um privilégio. Porque a sala de Estado Maior já é um privilégio, mas um privilégio legal. A lei admite determinados privilégios, determinadas exceções. O que a lei não admite é privilégio odioso. O que o presidente e os seus correligionários estão tentando é um privilégio odioso, depois de uma Revolução Francesa, quase lá mais de 200 anos da Revolução Francesa, e que eles tentam o quê? Agora instituir uma sinecura particular para ele. Doutor Valber, prazer falar com o senhor mais uma vez aqui. Queria que o senhor comentasse um pouco com os nossos espectadores aqui, porque para quem não conhece, como é que funciona esse sistema interamericano de direitos humanos, né? Tem a Comissão de Direitos Humanos, que fica lá em Washington, a Corte, que fica em San José, na Costa Rica, que julga casos bem relevantes e bem graves. Eu lembro de um caso, o Gabi, Chico, doutor Agra, que eu acompanhei em loco, lá em San José, na Costa Rica, que era o julgamento dos juízes da Suprema Corte de Honduras que foram depostos depois do golpe contra o presidente Manuel Zelaya. O golpe que depois o presidente Manuel Zelaya também desfez a Suprema Corte. Então, era uma ação desses ministros da Suprema Corte pedindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos que o Estado hondurenho reconhecesse que houve ali uma violação de direitos fundamentais, o que foi decidido pela Corte. A Corte acabou decidindo que sim, naquele caso. Então veja o que nós estamos falando de casos de altíssima repercussão nacional ou regional. É possível que um caso como esse do Bolsonaro, que óbvio que teve repercussão política no Brasil, mas que foi julgado dentro do devido processo legal, seja apreciado sequer pela Corte, ou isso vai ser engavetado lá, doutor Agra? Eu acho que não chega nem a ser engavetado. E aí vou tentar explicar. Veja só, primeiro tem que ser um direito fundamental. O que ele quer com esse pedido é uma exceção a uma regra. E o que é exceção à regra? É a prisão domiciliar. Essa prisão está prevista no ordenamento jurídico brasileiro? Está. O Brasil está deixando de aplicar? Não. Apenas foi-se dito o quê? Comprove as molduras fáticas para que a lei possa ser aplicada. A lei, para ser aplicada, tem que ter uma moldura. Bolsonaro realmente tem essa doença que merece ser tratada em casa, que o debilite dessa forma. Quem vai dizer isso vai ser, obviamente, a perícia que foi feita. Mas, para que seja apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Fundamentais, tem que haver uma falha na política do Estado. Houve uma falha na política do Estado? Não. A prisão domiciliar foi prevista? Foi. Apenas o caso dele não se amolda ao que nós dizemos, a fato espécie, a descrição do que seja uma prisão domiciliar. Então, o que é que ele está querendo? Um privilégio para ele. A competência da Corte é uma competência residual. Quando há uma falha, ou uma falha do ordenamento jurídico, ou quando há uma assinte ao Estado de Direito, como no caso de Honduras. Esse caso se configura como um ou outro? Não. Então, esse caso tem condição de prosperar na comissão? Ele vai ser ao menos analisado na comissão? De forma alguma será. De forma alguma. Doutor Valber, aquela questão ainda do rompimento da tornozeleira, aquele episódio conta nesse momento também, né? Ele estava numa condição usufruindo do direito da domiciliar, ele rompe, não sei se para fuga ou não,
mas ele, aquela desobediência, para dizer o mínimo, aquilo afasta hoje da volta para o seu domicílio. Ou eu estou enganado? Um pouquinho enganado, Chico. Opa, assim é que eu gosto. Eu digo isso com um pouquinho de pesar. Mas por quê? Porque naquela época não tinha um trânsito em julgado. Ah, sim. Agora já há o trânsito em julgado. Agora não caberia mais, como já é definitivo, ele está em prisão domiciliar. Ele estava numa prisão domiciliar porque ele descumpriu normativas expostas pelo ministro Alexandre de Moraes, com aquela transmissão que o ministro proibiu terminantemente, e assim ele fez. E veja, onde ele está na Papudinha, ele tem todos os requisitos e as garantias que qualquer sala de Estado-Maior europeia teria. Por exemplo, ele tem atendimento 24 horas. Ele pode tomar banho de sol a qualquer momento, ele pode fazer exercício a qualquer momento. Ele tem condição de ter todas as alimentações fora. Ou seja, para que ele tivesse uma prisão domiciliar, a debilitação física deveria ser de tal monta que não tivesse condições dele receber os atendimentos aqui. Aí você vai dizer, por que a Collor então obteve a domiciliar? Por uma questão bem simples. Ele está com mal de Parkinson, em um estado já designado por uma junta médica, que depois houve uma segunda junta médica, e esse estado, acho que é Parkinson ou Alzheimer, acho que é Parkinson, já está, de certa forma, avançado. Muito bom. Professor, eu até acho que esclarece muita coisa essa pergunta que você fez aqui, Chico, porque eu também queria trazer para o professor. Mas eu queria aproveitar a sua presença para trazer uma outra história que está ocupando o nosso noticiário desde o final do ano passado, que é o caso do Banco Master, já trazendo atualizações. Agora há pouco a gente falava sobre isso também, do ministro Dias Toffoli reduzindo de 5 para 2 dias essa última informação mais recente, né, mais quente essa informação, o prazo para que a Polícia Federal colhe os depoimentos dos investigados nesse caso do Banco Master. E os depoimentos, eles estavam previstos para acontecer entre os dias 23 e 28 de janeiro, mas o Toffoli pediu para que a Polícia Federal traga um novo cronograma, apresente uma sugestão de um novo cronograma por limitação de pessoal e disponibilidade de salas no Supremo também. Essas foram as justificativas. Também, nessa semana, o ministro ele tem criticado o que ele chama de descumprimento de prazos, cobrou uma falta de empenho da Polícia Federal. Enfim, tem muitas idas e vindas nessa história, né, professor? Não dá para puxar todos os fios aqui agora, mas tem a história do TCU também, envolvendo o Banco Central, tem o componente dos influenciadores criticando o BC também, o envolvimento do próprio Vorcari, o investigado preso essa semana, mais uma vez, nesse caso. Eu quero ouvir toda a sua análise a respeito desse caso do Banco Master, mas somado a isso, acho que não te ouvi ainda, quero saber o seu posicionamento, a sua opinião quanto ao Código de Conduta, que é uma proposta do ministro Fachin. Ele tem liderado essa proposta, né, para estabelecer regras éticas mais claras para os ministros, de uma maneira geral. Então, acho que seria uma oportunidade também de te ouvir sobre isso. Vamos lá, mas você quer me deixar desempregado. Você sabe que eu advogo de forma bastante no STF. Mas vamos lá, não tem um problema nenhum de dizer isso, não. O STF tem dois problemas, que é em relação à legitimidade dele. O primeiro são as decisões monocráticas, ou seja, várias vezes, em vários locais, se critica que são 11 ilhas e essa crítica não é de todo desarrazoada. E o segundo problema vem a ser a determinada postura desses ministros. Nós temos uma corte, isso é fato notório, extremamente politizada. Mas politizada por quê? Porque ele não exerce só uma juridicialização. Ele se intromete várias vezes em decisões que são notoriamente políticas. Mas se intrometem por quê? Porque há um vácuo dos agentes políticos. Se não houvesse esse vácuo, e todos sabem que não há vácuo de poder, o Supremo não teria que adentrar nessas searas. Então, um código de conduta, que é a base que se está pegando o ministro Fachin, o código de conduta alemão, seria algo extremamente salutar.
mas que os 11 ministros pudessem discutir. Os 11 ministros evitando corporativismos das instâncias outras do Poder Judiciário, que com toda certeza irá haver, como é notório em toda categoria profissional, que haja corporativismo. Então, o Código de Conduta do STF seria algo extremamente salutar e benfazejo para esse STF, porque iria dotá-lo de maior o quê? De maior legitimidade e autoridade das suas decisões. Você vê, por outro lado, determinados senadores, a postura desses senadores agressivas, ofensivas em relação a ministro do Supremo, também é algo que eu posso dizer como, de certa forma, teratológico. Caso Master. O caso Master é a pior ignomínia. Eu duvido os casos anteriores que houve no sistema financeiro. A primeira pergunta é: como é que um caso desse chega a essas proporções? Porque lá atrás, há 6 meses atrás, todo mundo sabia que o CDB do Banco Master era 140%. Como é que alguém vai emprestar em 140% da taxa DI? Dinheiro não nasce em árvore. Se dinheiro não nasce em árvore, obviamente que isso seria uma ciranda financeira. Então, nós vamos ver que o Banco Central demorou a agir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, competência. Porque há a possibilidade do envolvimento de um deputado federal. Teria visa atrativa para o Supremo decidir isso? Claro que não. O Supremo não é instância a recursar a última de todos os processos, nem muito menos avocatória. Nem muito menos avocatória. Isso, há alguma conexão para que o Supremo faça isso? Não. Então a competência não poderia nunca ter sido do Supremo. Seguisse todo o processo normal. Estranha-se isso, porque na maioria das vezes, quando é um caso dessa envergadura, prefere-se as instâncias ordinárias. Claro. Primeira, segunda, terceira. Sim. Esse é o primeiro caso que eu vejo no sistema financeiro onde as partes querem ir ao Supremo. O que me chama a atenção. E está rolando investigação aqui, né? Quem deve fazer a investigação é a Polícia Federal. Isso daí está na Constituição. Está na Constituição. Houve vazamento, apure-se os vazamentos. Mas a questão de 5 dias para 2 dias. Isso é uma questão gongórica, me desculpem. São 11 pessoas para serem ouvidas. Um depoimento desse aí é, em média, 3, 4 horas. Você acha que em 2 dias vai dar para se ouvir 11 pessoas? Então essa questão não é uma questão principal. As provas vai tudo para o STF, depois volta para federal. Rapaz, isso vai chegar no Ministério Público. Os peritos foram indicados por Toffoli. Os 5 peritos, ou 4, se eu não me engano, são 4 peritos de renome nacional. Então não adianta se foi indicado por Toffoli ou não. A legitimidade dele já os ampara. Mas a questão principal é: houve um roubo? Houve. Quem são os culpados? Agora, o que é interessante nisso é que se tem uma coisa socialista no Brasil, é o escândalo do Master. Por quê? Porque englobou do PT ao PL. Ou seja, ele distribuiu dinheiro aos agentes de várias searas partidárias. E nós não discutimos isso. Nós encobrimos, para vocês terem uma ideia, está lá nas reportagens, inclusive do ICL, foram 750 milhões somente para pagar pareceres e tratativas conjunturais, ou seja, a lobby, ou RI, melhor dizendo, relações institucionais de doutos da República. Então, veja, é um escândalo que vai repingar em todos os setores dessa República. Daí, uma determinada cobertura, e a gente fica dizendo, não, a cobertura de I, a cobertura de B. Como é que esse caso chegou nessas proporções, meus senhores? Como é que alguém avoluma isso? Ninguém sabia que o camarote dele, ano passado, custou 40 milhões? Ninguém sabia do derrame? Todo mundo falava isso na Sapucaí. Eu estava lá e já sabia de quem era a pessoa. Será que ninguém sabia que um DI de 140%, eu queria um DI para mim de 140%, a taxa DI. Eu queria, assim, imploraria, inclusive. Agora, houve uma hecatombe sistêmica e veja que contradição. Veja como é a vida. Quem é que está lutando para que esse caso seja apurado? O sistema financeiro. Mas o sistema financeiro está lutando quanto mais, claro, ele é que levou o calote. Claro. O fundo dele é que vai ter que se amparar
um fundo, um rombo de aí 38 bilhões. Então, veja, é uma questão interessante essa, né? Essa pressa, aquele arrumadinho para subir o caso para o STF, normalmente você quer descer. Você quer ir lá para a sua paróquia, disputar o jogo jurídico lá na sua paróquia. Não, ali era uma pressa tão agigantada que pegaram, professor, é um contrato que não está assinado, é um papel ali que, em nome do deputado. Acharam um papel em nome do deputado, uma promessa de possibilidade de um negócio imobiliário. Né, bota o elevador e sobe para o Supremo. Essa pressa eu nunca tinha visto. Para alguém querer que uma situação dessa seja discutida no Supremo, é um voo para o céu direto, sem escala no purgatório. É a certeza plena. Perfeito. Não precisa resposta melhor, professor. Eu acho que sim também, professor. Agora, acho que Valber também deixou muito claro aqui sobre as respostas, né, que precisam... Essa questão da transparência mesmo, né, de ser colocada com a questão do Código de Conduta também, professor. Acho muito fundamental essa discussão. Agora, ontem, Gabi... Diga, Chico. Pedindo licença, claro, aí. Eu comentei do Código de Conduta que o Edson Fachin quer adotar do modelo alemão, se não me engano, e um dos nossos espectadores, professor, falou, não, mas não precisa disso, porque já temos o Código de Magistratura e a própria... Assim, o Código de Magistratura já diz tudo o que teria nesse Código alemão de impor ali uma ética no ambiente. Como o senhor entende mais do que eu e do que o espectador, queria que o senhor esclarecesse. Veja, um código alemão que permite que um juiz que seja condenado seja aposentado compulsoriamente com salário integral. Ou seja, você rouba e recebe um prêmio, que é uma aposentadoria compulsória, porque a chancela, no século XXI, de moral, de dizer que você é ladrão, no Brasil, infelizmente, não vale nada. Você permitir que um juiz, que um promotor, locupletando-se não, foi uma palavra forte, mas aproveitando-se da sua exposição, possa ser candidato e o promotor continuar sendo promotor. Você permitir que o princípio da vedação do nepotismo possa ser quebrado através de nepotismos cruzados e você falar que não há necessidade de reformulação. O problema é quando o barco vai afundando e os parâmetros morais ficam cerceados, ninguém faz, obviamente, nada de forma filantrópica. Vira-se um salve-se quem puder e fica se disputando a tapa pelas mínguas do orçamento. Um orçamento em torno aí de 6,5 trilhões, onde o sistema financeiro com mais do que 4. Aí, o que sobra, as migalhas, vai ser disputado pelo restante da sociedade, e a sociedade fica espantada, porque para os mais desvalidos, os mais de 50% mais pobres da população, sobra muito pouco. E ainda nós temos algumas anomalias, como a questão, por exemplo, do BPC, que seria a gente tratar em outras horas. Professor, sempre um prazer te receber aqui no ICL mais uma vez. Obrigada e obrigada por ajudar a gente a entender todos esses imbróglios da nossa República. Até a próxima. Olha, saudade mata, viu? Não me deixem mais longe tanto tempo. Não queremos também, professor, sofrer de saudades. Um abraço, aliás, boa tarde a todos e a todas. Eu usei imbróglios Obrigado, aqui, toda professor. vez que o professor vem, a gente aprende pelo menos uma palavra nova. Então aqui eu fui anotando mentalmente. Da Escola do Direito do Recife, é da turma Tobias Barreto, não é brincadeira. É isso mesmo, professor.